aqui para começar. Nosso assunto hoje, aqui do começo do nosso programa, é sobre uma doença que era até um tempo atrás, assim, muito ligada à idade, né? Falava, a pessoa vai ficando mais velha e aí depois acabou começando com essa doença, mas a gente hoje em dia sabe que não são só as pessoas idosas que podem ter, mas também as pessoas mais jovens. E a gente vai entender tudo sobre essa doença, porque tem muitas histórias de superação com ela. Nós estamos falando do Parkinson. E eu tô aqui ao lado já do Dr. Fernando Gomes, que é neurocirurgião. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado, viu? Estou muito feliz de estar aqui e poder conversar com você e com todos que estão nos assistindo. Pois é, e olha, doutor, eu queria trazer já esses casos de superação, porque são pessoas muito famosas, muito conhecidas e que, enfim, foram diagnosticadas com a doença e trazem os seus depoimentos aqui pra gente. Então, todo mundo se lembra do Michael J. Fox? Lembra deles, do De Volta para o Futuro? Ele era meu, como fala hoje em dia, meu crush. Ele era o meu paquera. Na época que eu era adolescente, eu amava Michael J. Fox. E meu outro crush era esse que tá aí, que é o Harrison Ford, o famoso Indiana Jones. E eles fizeram uma série juntos, porque o Michael J. Fox, ele foi diagnosticado com Parkinson, olha aí, na época do De Volta para o Futuro. Nessa época que ele gravava o filme, ele já tinha alguns dos sintomas, ele estava começando a ter os sintomas, ele era muito jovem. E aí, a partir daí, ele começou, enfim, a trazer a público essa questão da doença, os tratamentos, os sintomas. E ele, junto com Harrison Ford, inclusive, fizeram uma série trazendo esse comportamento juntos. Aqui no Brasil, a gente tem o Paulo José, nosso querido Paulo José. Aí temos os dois, olha, Michael J. Fox e Harrison Ford nessa série falando sobre Parkinson. Temos o nosso querido Paulo José, aqui no Brasil também, que foi diagnosticado com a doença e tem enfrentado aí os desafios, né? E temos a querida jornalista, minha querida Renata Capucci, também trouxe um alerta importante ao contar que foi diagnosticada ainda jovem, ou seja, não é só uma doença da terceira idade, como era colocada. Paulo José faleceu com a doença, né? Durante muito tempo ali ele ficou lutando e faleceu com a doença. Então são algumas histórias que ajudam a gente a entender e também a olhar para a doença com mais empatia. Então eu estou aqui com o doutor para a gente entender tudo sobre o Parkinson. Doutor, o que de fato a doença de Parkinson faz no corpo humano, onde ela afeta? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva. Existem alguns neurônios responsáveis pela produção e manipulação da dopamina. Quando a dopamina, vou mostrar aqui para você, tá? Quando a dopamina está mais baixa nesse sistema, a doença de Parkinson pode se manifestar. Qual que é o papel da dopamina, doutor? A dopamina, ela tem um papel muito importante no cérebro e no corpo. Quando a gente fala da atividade motora, ela funciona como um lubrificante para que os movimentos possam acontecer de forma harmônica, de forma síncrona, de forma delicada. Quando de algum momento, e por algum motivo, esse circuito fica comprometido, a gente pode ter o quadro clínico do Parkinson. E um deles, que muitas vezes chama atenção, é, por exemplo, o tremor, sem um motivo aparente. E, na verdade, existe essa fisiopatologia que até mesmo acaba sendo o ponto inicial até do tratamento. Então, é uma questão de hormônio, né? É uma questão de neurotransmissor e de circuitos neurais. E o que acontece? Essas células que produzem acabam ficando comprometidas, diminui a quantidade da dopamina que naturalmente deve ser produzida e liberada nesses circuitos, e então o quadro clínico se manifesta. E o que leva, né, a essa queda de dopamina, né? O que acontece com esses neurônios? Por que acontece essa situação? Então, é uma questão multifatorial, né? A gente sabe que tem uma questão genética envolvida e uma questão ambiental. Tá. A gente pode falar aqui de alguns fatores. Vamos falar então, vamos. Então, por exemplo... São as nossas caixinhas aqui, as nossas né? caixinhas, né? Então, por exemplo, esse aqui chama a atenção. É a genética. A genética. Existem alguns genes que já foram mapeados, estudados, principalmente nos casos onde o Parkinson se mostra de uma maneira precoce, mais preponderante, mas casos da doença de Parkinson diretamente relacionados com a parte genética apenas é cerca de 10, 15%, mostrando que assim, a gente ainda tem muito a entender sobre a doença e, principalmente, não podemos falar que é simplesmente uma questão genética. Existe toda uma questão ambiental que também pode influenciar. Perfeito. A outra questão é a faixa etária, né? Como você falou. Então, a idade interfere. A idade interfere. Mas não só. Não só. Tanto é que muitas pessoas perguntam, né, doutor Fernando, parece que está aumentando a quantidade de pessoas com Parkinson.
Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem um aumento da expectativa de vida e da longevidade, isso ao redor do mundo. E como efeito colateral, problemas que aparecem em pessoas com 60 anos ou mais ficam mais evidentes e, obviamente, numericamente mais presentes. Entendi. Então, assim, sim, é mais comum em pessoas com 60 anos ou mais, mas existem pessoas jovens que têm o início precoce e essa manifestação clínica do Parkinson. Que é o caso do ator que a gente falou aqui, Sim, que é o Michael J. Fox. Exato. E geralmente são casos que são um pouco mais arrastados, um pouco mais longos na sua manifestação, na sua piora, e que tem uma boa resposta, geralmente, ao medicamento. Mas que acaba sendo desafiador, porque o grande desafio é manter a autonomia, manter a qualidade de vida e conviver com toda essa situação. Perfeito. Existem os fatores ambientais também. Tá? Então, aqui, principalmente, a gente fala de poluição, a gente fala de Isso interfere, pesticida, doutor? Pode interferir, é sim. Mesmo? E até mesmo atrapalhar o funcionamento desses neurônios, desses circuitos. Intoxicações por alguns metais podem provocar a doença de Parkinson, até mesmo trauma de crânio leve e repetido. Por exemplo, futebol americano, o boxe. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento com tudo isso, porque são fatores de risco, mas principalmente no que toca à relação dos pesticidas, da própria atmosfera que pode estar poluída, pequenos poluentes podem se impregnar nessas regiões e trazer alterações que muitas vezes vão levar e apresentar doença. Tá bom. E temos o outro fator aqui, a última caixinha, que é o emocional. A parte emocional. Por que isso é tão importante, né? Nós sabemos que, sendo uma doença neurodegenerativa, e a gente ainda não entendendo tudo o que existe por trás dessa manifestação clínica, alguns gatilhos têm correlação direta com o funcionamento do sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Certo. Sabe aquilo, tipo, você recebe uma notícia muito ruim de repente e parece que algo que estava ali escondido de repente se manifesta. Então existe essa correlação. Olha que impressionante. E além do que também, manifestações psicoemocionais da própria doença. Então, às vezes, a ansiedade, a depressão, ela não é uma manifestação pura do indivíduo. Já pode ser uma manifestação da doença de Parkinson, que é lógico, a gente fala de alguns circuitos, mas acaba acometendo o cérebro em toda a sua magnitude. Então essa parte emocional ela é bastante importante. Por isso que o manejo do estresse, as pessoas perguntam, né? É bom ser calmo, é bom fazer meditação, é bom treinar a respiração? Sim, sempre é, porque isso leva a um equilíbrio emocional que protege você da manifestação clínica de algumas situações que muitas vezes estão escondidas e esperando esse descontrole para então se manifestar. Então, só para a gente entender, eu queria te perguntar aqui sobre a questão da genética. A pessoa que tem algum familiar, então, precisa de ser muito próximo, tipo pai e mãe, ou pode ser algum familiar um pouco mais distante que traz na genética esse aumento, essa possibilidade maior de gerar doença? Você pode ter a mutação espontânea, que é aquilo que aparece no indivíduo e não tem um antecedente conhecido, como você pode trazer da família. Tanto faz, não precisa ser pai e mãe tão perto, mas é lógico. Muitas vezes a gente faz a anamnese, conhece as famílias, os pacientes, e você percebe que existe, parece que uma concentração de pessoas com essa doença. Mas não é do tipo assim, meu pai tem Parkinson, minha mãe tem Parkinson, então com certeza eu vou ter Parkinson. Pelo menos por enquanto não é o que a gente sabe, não é o que a ciência tem demonstrado, mas é um sinal de alerta. Porque existe sim, imagina, aqui a gente tem alguns papéis que são muitas vezes comprometidos. Então, a parte que faz a faxina desses neurônios, a própria mitocôndria, que é a parte que funciona como se fosse a máquina que dá energia para o neurônio funcionar, algumas proteínas como a alfa-sinucleína que pode estar comprometida aqui e isso levar à alteração dessa produção da dopamina. Entendi. E tudo isso já existe correlação genética documentada. Entendi. Então, assim, a gente sabe que existe ali alguma coisa já meio predestinada que pode acontecer, mas não tão determinante como a gente imaginava. Tem uma pergunta chegando dizendo que a mãe está com Parkinson só na mão esquerda e toma medicação. Ela pode o quê, Mafê? Desculpa. Ela pode passar para outras áreas do corpo? Pode. Geralmente, o Parkinson ele tem uma característica clínica de ser assimétrico. E quando a gente fala do tremor, é mais ou menos assim. A pessoa pode ter dos dois lados, mas geralmente tem um lado, né, um dimídio que a gente chama, mais forte. que começou, que é mais forte, que é mais preponderante
E, portanto, é uma característica clínica quando a gente faz o exame neurológico e pega o histórico do paciente. Então, existe essa simetria de manifestação. Com o passar do tempo, alguns pacientes acabam até parecendo que os dois lados estão bem semelhantes. Entendi. Mas, geralmente, assim, a assimetria é algo que chama atenção. Tem uma outra pergunta que chegou. É verdade que o leite pode aumentar a chance de ter a doença? Não, não podemos falar Essa isso. daqui eu nunca tinha não a ouvido. amamentação, talvez o consumo lácteo, não tem nada não tem provado em relação, relação a assim, isso. né? Exceto junto isso se você tiver alguma contaminação, né? Sim, Por algum metal, alguma coisa alterada. Mas salvo isso, não existe uma relação direta de causa e efeito. Agora, tem algum exame genético que possa antecipar, por exemplo, olha, você tem tendência ou não tem tendência? Existem esses exames hoje? Então, algumas doenças neurodegenerativas, vamos dar aqui um outro exemplo de uma doença neurodegenerativa. O Alzheimer. Certo. Você consegue fazer algum teste genético e entender se a pessoa tem um risco adicional. Aqui nós temos alguns genes que estão correlacionados, mas não tem sentido você pegar uma pessoa que não tem a doença ou então que está com medo de ter a doença e fazer um painel genético para tentar identificar esse fator de risco. Isso não existe. Mesmo porque pode aparecer e a pessoa não manifestar o quadro neurológico. Entendi. Uma pessoa que tem TDAH, está chegando aqui, ou depressão, que a dopamina é um pouquinho mais baixa, tem mais risco de ter a doença? O que pode acontecer? Tanto a ansiedade como a depressão, o TDAH acaba sendo o déficit de atenção e de alguma forma a dopamina também ela acaba se correlacionando com essa nossa função executiva. Tanto é que é legal a gente treinar a nossa função executiva e a gente vai falar sobre isso. Mas não que isso seja um fator de risco para o indivíduo ter Parkinson, mas olha que interessante, a pessoa que tem Parkinson, ela pode ter a depressão ou a ansiedade relacionada com a manifestação clínica do Parkinson. Então, o que tem que ficar claro é o seguinte, o Parkinson não é simplesmente uma questão motora, não é só tremor. Entendi. Mesmo porque tem pessoas que têm Parkinson e não têm o tremor. Claro, ela tem mais rigidez e tem outra manifestação. Rigidez é um outro sintoma que a gente vai falar também. Pode aparecer e, enfim, faz parte da manifestação clínica. Agora, essas questões neuropsiquiátricas, que é o que a gente está falando, né, ansiedade, depressão, elas podem vir associadas ou elas podem fazer parte do comemorativo. E eu vou te falar uma coisa interessante. Tem pessoas que abrem o quadro de Parkinson anos antes de ter a manifestação motora. E o quadro, acredite, é relacionado com o olfato. Então, a pessoa ela perde a capacidade de sentir cheiro de forma adequada e esse cheiro, veja, a gente precisa do olfato até mesmo para ter nosso paladar bem caracterizado. Porque é tudo junto, né? E aí quando você pergunta para a pessoa, ela realmente, há uns 10, 15 anos atrás, antes de começar o tremor, antes de começar o quadro de rigidez, a questão da face que não tem uma expressão com uma mímica tão exuberante, fala, eu tinha alteração do olfato. Então assim, isso mostra o quê? Que quando aparece o quadro motor, parece que, na verdade, chegou num ponto crítico em que isso fica muito evidente. Mas a doença já estava existindo, já estava se manifestando. Né? Tem uma faixa etária, uma certa idade ali que é mais comum essa doença aparecer? Tem, principalmente depois dos 60 anos. A partir dos 60 anos, isso fica mais evidente. Há alguns trabalhos que mostram 1% de toda a população com mais de 60 anos pode ter a doença de Parkinson. Por quê? Cai a dopamina nessa época? Porque tem a ver com o processo do envelhecimento, tem a ver com o processo da maturação dos neurônios e também com a queda do próprio neurotransmissor. Da mesma maneira que as pessoas perguntam, mas é mais comum em homem ou mulher? É isso, isso era a minha próxima pergunta. Olha só, aqui, né, estamos aqui no Mulheres, né? O que acontece? É mais comum em homem, 1,5 mais ou menos, né? E aí, por que isso? Provavelmente os hormônios, principalmente o estrógeno, pode ter um efeito protetor no cérebro. Isso é uma explicação plausível para justificar essa diferença, que realmente existe. Não é uma coisa absurda, não é uma coisa que só tem homem, mas tende a aparecer mais em homens do que em mulheres. Quando a doença se manifesta em pessoas mais jovens, os sintomas são diferentes de quando ela se manifesta em pessoas com mais idade? De certa maneira, sim, porque eles tendem a ser mais lentos. A pessoa não fica... Geralmente, depois dos 60 anos, a manifestação clínica ela pode ser um pouco mais rápida, mais galopante. Né? Mas aqui a gente está falando de anos, né? Às vezes mais de uma década, inclusive. Não é algo que no dia seguinte que a pessoa achou que estava ruim, de repente estava pior e não consegue nem andar, nem colocar uma roupa ou alguma coisa assim. Então tende a ser mais lenta a evolução, a gente chama em medicina isso de mais insidiosa e ter uma resposta melhor à medicação.
Qual a diferença entre Parkinson e tremor essencial? Uma pergunta que acabou de chegar pra gente. Sim, é uma doença que todas têm a ver, entram dentro do mesmo capítulo da neurologia, da neurocirurgia, né? A questão dos distúrbios do movimento. O tremor essencial, ele vai ter a manifestação clínica, principalmente do tremor, que pode ser bilateral, tem uma boa resposta à medicação e alguns procedimentos ablativos. E não tem toda a evolução comemorativa que a gente tem, como a gente percebe na doença de Parkinson. Então tá, ele tem o sintoma dos tremores, mas esses outros sintomas do Parkinson não aparecem. Não são tão coloridos como aparece no né? Parkinson. Exatamente. Como acontece mas no Parkinson. O que acontece? Olha só, existem algumas doenças que podem mimetizar o Parkinson. Vou te dar um exemplo. Hidrocefalia de pressão normal. O acúmulo de líquido dentro dos ventrículos, que acomete mais pessoas de 60 anos, que não dá dor de cabeça, mas dá dificuldade para a pessoa andar, incontinência urinária e alteração cognitiva. Ou seja, muitas vezes é confundida. A pessoa começa a andar com dificuldade, porque a marcha de quem tem Parkinson é uma marcha que parece que os pés estão imantados no chão. Então a pessoa tem ali um movimento, fala, mexe o pé, mexe o dedo, mexe o joelho, o que está acontecendo? Parece que fica grudado. Até não começando. Levanta tanto. E como existe essa hidrocefalia e os gânglios da base, que é uma região onde tem toda essa circuitaria acontecendo, também fica comprometido, existe parece clinicamente que é a mesma coisa. Qual que é a diferença? A hidrocefalia de pressão normal, você faz uma neurocirurgia, coloca uma válvula que tira o excesso do líquido, aquela região começa a receber sangue de uma forma mais adequada e o sintoma praticamente desaparece. Praticamente some. O Parkinson já não é dessa maneira, você precisa medicar para você observar a melhora evidente na sua frente. Entendi. Mas veja, uma não imuniza a outra. A pessoa pode muito bem ter a hidrocefalia de pressão normal e também a doença de Parkinson, Entendi. porque uma é doença neurodegenerativa, como a gente está falando aqui agora. Perfeito. A gente tem algumas perguntas que o pessoal fez pra gente. Vamos lá? Saber se a alimentação influencia na doença de Parkinson. A alimentação, doutor? De alguma forma, sim. A gente pode dizer que sim, é muito importante o indivíduo ter um estilo de vida saudável, com uma alimentação balanceada, porque, direto ou indiretamente, você pode ter um prejuízo do funcionamento do aparelho cardiovascular. E você depende, para que essa região funcione bem, o neurotransmissor seja produzido, a circuitaria funcione bem, que os vasos que levam sangue para essa região estejam ali de acordo. Então, uma alimentação saudável vai levar a menos formação de placa de ateroma, uma menor tendência a ter uma insuficiência cerebrovascular e, por isso, isso seria melhor. Um alimento específico a gente não pode dizer, exceto se houver alguma contaminação, poluente, esse tipo de coisa. Mas nós sabemos que a partir do momento que a pessoa passa a fazer uso da medicação, existe todo um cuidado especial com a alimentação, porque o aparelho digestivo acaba sendo muito importante para que o medicamento seja absorvido e devidamente entregue para o tecido cerebral. E tem um fato curioso aqui, a gente não pode prescrever, mas assim, existem indícios que o consumo do café com moderação pode representar um elemento de proteção para a gente evitar o Parkinson. Olha só, interessante, mas veja, a gente não pode falar assim, tome café, que o café vai... O café resolve e pronto, te protege tudo. Mas não há é indícios isso, né? de que o consumo da cafeína, ela pode proteger. Doutor, o que ajuda a gente a produzir dopamina? Bom, o circuito funcionando de forma adequada, recebendo o sangue da forma que tem que receber, o sistema de drenagem através do sistema linfático e da própria trânsito licórico funcionando bem, alimentação e sono reparador. O sono é um dos principais. O sono é um dos principais momentos onde nós temos um equilíbrio neuroquímico e principalmente se a pessoa já tem uma tendência, uma fragilidade genética que leva à predisposição disso aqui ficar desequilibrado, é o momento em que você tem de dar para o seu cérebro a chance de ele entrar no eixo de novo. E um outro efeito super importante obtido através da prática de atividade física regular. Veja, não é assim, faça atividade física também. Não, faz parte do tratamento e faz parte da prevenção. Perfeito. A gente tem mais uma dúvida do pessoal da rua, vamos ver. O paciente com Parkinson, ele sempre vai dar indícios de tremor ou não? Essa pergunta é muito boa, né? Porque assim, parece que fica no nosso inconsciente coletivo. O Parkinson é ligado ao tremor, é isso? Tremor. Bom, vamos lá. O tremor tem algumas características, geralmente assimétrico, como a gente falou, ou treme mais a mão direita ou a mão esquerda, geralmente é um tremor de repouso, que quando a pessoa vai fazer alguma coisa, parece que esse tremor vai embora. Mas tem gente que não aparece esse quadro tão exuberante assim. O que aparece mais é uma rigidez.
A pessoa sente... Como que é a rigidez? Ela sente como se fossem os dedinhos fechando? Ela tem assim, força no braço, na perna, mas parece que fica muito mais difícil fazer o movimento. Então, para levantar de uma cadeira é mais difícil. Para pegar, por exemplo, uma caneta e escrever, aliás, essa é outra manifestação clínica. A letra começa a ficar pequenininha, fica difícil de escrever. Isso lento e progressivamente, não é de um dia para o outro. Se for de um dia para o outro, vai mais para o lado do AVC, entendeu? Uma coisa que abruptamente atrapalhou o cérebro. Lento e progressivamente. A outra coisa é o problema do equilíbrio. Então você vai mudar de postura. O que é mudar de postura? Eu estou deitado, eu quero sentar. Eu sento. Eu estou sentado, eu quero levantar. Então essas mudanças de postura são difíceis. Manter o equilíbrio na posição bípede. Caminhar e fazer uma curva, por exemplo. Então às vezes a pessoa fica ali, ela entende, olha só que beleza que é o teu movimento automático. Quero andar, eu simplesmente pego e ando. E depois eu vou entender o que está acontecendo. A pessoa, quando tem a manifestação clínica do Parkinson, algumas vezes, ela fica quase que ensaiando o que vai fazer. O cérebro sabe, o comando está sendo dado, mas parece que alguma coisa não vai. Entendi. E ela tem força na perna. Então se manifesta dessa maneira. Perfeito. Tem mais uma perguntinha, vamos lá. Gostaria de saber se a doença de Parkinson afeta os dois lados do corpo igualmente. Aí, ó. É isso aí, mais uma vez. Pode afetar durante a progressão da doença, mas via de regra, uma coisa que chama atenção como diagnóstico é a assimetria dos lados. Aí tem aqui os sinais conhecidos, né? Então, um deles são os tremores, que você falou. Isso. Não é isso? A gente até coloca em primeiro lugar aqui, porque se você pegar para um estudante de medicina, por exemplo, nem precisa ser estudante de medicina, uma pessoa na população, imita aí uma pessoa que tem a Parkinson. Na hora, ele vai fazer um tremorzinho, porque lembra, né? Acabou ficando isso gravado na mente das pessoas. Quando eu falo aqui, por exemplo, da perda do olfato, isso ainda, né, é um motivo da gente ter alguma estranheza. Doutor, abrindo aqui só o parêntese da perda do olfato, a gente teve muitos casos de Covid que as pessoas perderam paladar, perderam o olfato. E aí? Então, você imagina o seguinte, a gente está falando de alguma coisa que aconteceu há uns 5, 6 anos atrás. Isso. Trabalhos prospectivos, entender essa população no decorrer do tempo vai ser muito importante, porque entendendo que o vírus era neurotrópico, ou seja, ele entrava pelo bulbo olfativo de verdade. Então assim, a pessoa tem o Covid, ela fica com o nariz entupido, mas não é porque é a mesma coisa de um processo alérgico, uma gripe comum. Não, é porque realmente o nervo foi afetado pelo coronavírus. E ele entrava, era um caminho, né? O trato olfatório era um caminho para ele entrar. Eu posso mostrar aqui no... Claro, com certeza, porque eu acho que seu cérebro. Fica bacana de... Posso pegar? Lógico. Olha só. Então aqui, ó, o cérebro está dessa maneira, tá bom, Glória? Ó, de frente assim, ó, de frente, tá? Perfeito. Como se estivesse aqui em mim. A base do crânio eu tenho a entrada do olfato, onde eu tenho o bulbo olfativo, e os nervos olfativos são esses dois amarelos aqui representados. Perfeito. Eles vão descendo aqui, isso aqui é o lobo frontal esquerdo e direito, e eles vão direto para uma região chamada uncus e para a região septal, uma área relacionada com a memória e para uma área relacionada com o prazer. Interessante isso, né? É uma entrada muito poderosa dessa informação. Só que ele tem acesso a todo o cérebro, e ele vai direto, sem passar pelo tálamo, que é uma estrutura cerebral profunda que faz a conexão de tudo. O tálamo é como se a gente fala que o tálamo é como se fosse a secretária da direção, né? Total, é aquilo tudo que... para na secretária para ela distribuir, exato, não é isso? Exato. E em especial, esse sentido, esse órgão do sentido, ele não passa por lá. Então olha só como ele é exclusivo. Direto, né? Ele vai direto. Por isso que, puxa vida, né? Uma memória olfativa, ela é muito poderosa, porque ela não pede licença para ninguém, ela só vai chegando. Por isso que, gente, ó, o perfume, um cheiro de uma pessoa, o cheiro de uma comida, isso tem tanto poder dentro da nossa mente. Mas voltando aqui, então o coronavírus consegue entrar. Agora você imagina o seguinte, será que daqui 10, 15, 20, 30 anos a gente vai começar a ter pacientes que apresentem o quadro do Parkinson, talvez numa incidência ou numa prevalência diferente por conta de infecções prévias com o coronavírus? Nós não tivemos tempo ainda suficiente para fazer. Para saber. Mas sem sombra de dúvida, fica aqui um alerta e, da mesma forma, quando a gente teve aqueles casos das crianças, né, com o Zika vírus, fica ali a observação, né? Porque, assim, uma via possível de entrada existe. Existe, com certeza. Bom, além, então, a gente teve aqui os tremores, não é isso? Quer devolver o seu cérebro? Sim, vou colocar lá, depois a gente pega ele quando precisar. Aí tem... A lentidão dos movimentos. Lentidão dos movimentos. Então, tudo fica um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. A sensação, quando eu pergunto para os pacientes, é bem essa. Parece que está faltando um lubrificante. Não tem dor, mas está um pouco mais duro, está um pouco mais rígido. Como se as engrenagens estivessem mais durinhas mesmo. Imagina o seguinte, você vai para a academia. No começo, quando você começa a fazer exercício, você não está tão fluido com o movimento quando você está no final da malhação, quando você está no final do treino. É mais ou menos isso, só que você imagina isso trazendo para a vida normal, para o dia a dia. Então tudo fica muito mais lento, né?
Aí a gente tem a rigidez muscular. Então fica tudo muito mais duro, mais difícil de fazer. Você percebe que quando nós fazemos um movimento passivo durante o exame neurológico, pegamos então as articulações e movimentamos, a gente percebe que existe uma resistência adicional. Parece que o tônus está aumentado. E pode ser em várias partes do corpo. Várias partes do corpo, pode ser inclusive na região do core. Então a pessoa fica com dificuldade para fazer movimentos simples de sentar e levantar, para mexer as pernas. Aquilo que eu falei, o pé parece que está magnetizado, a sensação de ter imã nos pés. Afeta a musculatura. Afeta a musculatura, inclusive da face. Então, quando a gente fala rigidez muscular, existe uma questão chamada hipomimia. Então, assim, a gente está aqui, né? Eu vou dar um sorriso, eu abro um sorriso, ou então fico triste. A pessoa com Parkinson, no decorrer do tempo, ela fica com uma face que tende a ficar um pouco congelada. Então, assim, você quer ler aquela emoção da pessoa, parece que ela ou está gostando demais ou não está gostando do que você está falando. É como se ela perdesse, vamos dizer assim, ela não conseguisse mandar mais ali nos movimentos da face, né? Sim, e você imagina, né? A gente se comunica muito dessa maneira. Não é só o que a gente fala, o corpo que gesticula, a expressão facial, né? A todo momento está conversando e de repente isso fica um pouquinho mais restrito. Eu me lembro que no Michael J. Fox, eu estou trazendo muito o caso dele, porque é um caso já há muitos anos, né, que ele vem trazendo isso muito a público. Ele como ator, imagina, o ator precisa muito manifestar, facial, mostrar, né, as emoções aqui no rosto. E essa foi uma perda grande que ele teve. E fica muito difícil, né, de você comunicar. Não tem aquela expressão que fala, olha, parece que aquele ator, aquela atriz, sorri com os olhos, né? Não precisa nem botar o sorriso no rosto, só aquele olhar você já percebe. E é verdade, porque a mímica facial, ela traduz muito o que a gente está sentindo e o que a gente quer passar. Doutor, o senhor falou que mexe com os músculos. Mexe com os músculos internos, porque o coração é um músculo. Mexe com os músculos internos também ou não? De alguma forma, sim, mas vamos chamar a atenção para um outro tipo de músculo interno. A questão do aparelho fonatório. Então, a própria voz ela pode ir ficando fraca, ela pode ir ficando trêmula. E um problema muito sério com a deglutição. Então, assim, existe um termo que nós utilizamos chamado disfagia, que é a dificuldade para engolir. Então, você imagina, a boca, ela comunga duas partes importantes que depois vão se dividir. Sim. Eu consigo respirar pela boca, porque uma parte do que entra pela minha boca é ar e vai para a traqueia, e a outra parte... Alimento vai para trás, ou saliva vai para trás para o esôfago. Então precisa de uma coordenação motora muito fina para que você não fique engasgando com alimento e principalmente não fique engasgando com saliva. Porque começou a ir coisa errada para a parte do pulmão, você pode ter pneumonia e acaba sendo uma complicação muito séria, que muitas vezes pode até mesmo causar o óbito do paciente. Então essa incoordenação muscular interna que não é vista pode aparecer dessa maneira. Também, né? E aqui a última, instabilidade postural. Instabilidade postural. Dificuldade de ficar retinho na posição, é isso? De ficar reto e de responder a estímulos. Por exemplo, se eu peço para você ficar reta e eu faço pequenos empurrões em você, tem até uma parte do exame neurológico que a gente faz isso, né? Pedir para a pessoa ficar reta, você não vai deixar a pessoa cair, mas você dá uma empurradinha. Você naturalmente, você vai fazer um movimento para um lado ou para o outro para manter o seu centro do equilíbrio. Sim. E o eixo ali. A pessoa perde um pouco disso, de maneira que uma pessoa com Parkinson, se está num ambiente muito cheio e passa alguém correndo e dá uma esbarrada, a pessoa vai cair no chão. Então assim, você percebe que as complicações são muitas e às vezes estão escondidas em algumas dessas alterações. Agora, esses sintomas são sintomas motores, né? São sintomas que têm a ver com o movimento do nosso corpo. Isso. Existem sintomas não motores. Não motores. Não motores. Que a gente vai ver aqui também. Vamos dar uma olhadinha no nosso telão? Olha lá, não motores. Aí a gente tem transtornos do sono. Transtorno do sono. Então, insônia, dificuldade para adormecer. Algumas pessoas podem ter até manifestação associada de movimentos aleatórios dos membros inferiores, distonia durante o período do sono. Lembrando que é distonia, doutor? A pessoa tem uma contração involuntária que não gostaria de ter sustentada. Entendeu? E o que acontece? O sono é algo extremamente importante para colocar o nosso cérebro em equilíbrio, principalmente para uma pessoa que está com alguma parte dela a ser equilibrada. É a limpeza do nosso cérebro, né? É a limpeza do nosso cérebro, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista físico mesmo, biológico falando. Então, é um problema que pode aparecer e quando você vai fazer o inventário, vai conversar com a pessoa, ela fala, puta, realmente, eu tinha uma questão com sono que me incomodava. Por outro lado, ter problema com sono é uma coisa muito frequente também na população. Então, não é porque você tem insônia que vai ter Parkinson, mas o caminho contrário pode estar presente. Pode acontecer. Depressão. Depressão, como eu falei, alteração neuropsiquiátrica relacionada com neurotransmissores e um deles acaba sendo a dopamina. Isso aqui explica, na verdade, essa alteração, além do que também você pode imaginar o impacto emocional de você receber um diagnóstico.
A pessoa sofre porque ela tem cognição suficiente para entender que tem uma jornada pela frente de desafio, a família sofre e isso pode também traduzir nessa autopercepção, a pessoa tendo uma fragilidade genética também para abrir um quadro de depressão, isso pode acontecer. Da mesma maneira, está lá na sequência ali, a ansiedade, né? Que anda quase de mão junto, né? Imagina o seguinte, existe a questão também relacionada com circuitos neurais, com o próprio neurotransmissor, que é a dopamina, e com o fato de saber o diagnóstico. Então você tem uma vida inteira uma determinada habilidade motora para resolver as coisas que você nem precisa pensar e você já vai desenrolando a sua vida e de repente você percebe esse desafio de ter que lidar cada dia com uma dificuldade adicional. E isso abre porta, obviamente, para a pessoa também deixa apresentar ela muito mais ansiosa. Ansiedade, mas não significa que ela não possa ter apresentado ansiedade antes. Aí tem intestino preso. Então, vamos lá. Deixamos aqui o bonequinho para mostrar. Ó. Opa! Intestino, alteração intestinal, constipação intestinal. Mais uma vez, como a questão do olfato não significa que porque tem alteração, gente, eu tenho intestino preso, então eu vou ter Parkinson. Mas é um comemorativo. Porque existe toda uma conversa, né? Quando o senhor fala comemorativo, eu penso numa festa, não. Comemorativo é um item a mais que apareceu. Fala, puxa vida, apareceu uma coisa a mais ali que não estava dentro do script, uma coisa que não estava. Você não estava imaginando. Surpresa nova, né? Então ali, a alteração, intestino preso. Então são coisas que, de repente, a pessoa não tinha hábito intestinal regular e de repente alguma coisa mudou. Muita coisa pode fazer mudar, né? Hoje em dia a gente sabe o papel importantíssimo que tem do aparelho digestivo na manutenção do cérebro saudável. Existe um eixo intestino-cérebro, tanto é que tem correntes que até discutem a própria entrada de alguns poluentes ou alguns agentes, muitas vezes que podem ser vírus ou até mesmo moléculas, proteínas, através do aparelho digestivo ou voltando através do nervo vago, que é um nervo que conversa do sistema nervoso central com o aparelho digestivo. E a microbiota, que são as bactérias boas, né? Boas que existem ali, porque fazem todo esse papel de conseguir captar os alimentos, transformar em elementos que vão ser levados para o cérebro. Então, é um fator adicional que pode estar presente, né? Uma manifestação clínica do Parkinson. Aí tem um outro que é urgência urinária. O que é urgência urinária, doutor? É assim, quando a gente fala em incontinência urinária, eu não consigo controlar e eu consigo perco, segurar o xixi. Eu não consigo segurar o xixi e eu perco. Tá. A urgência é o seguinte, você tem um alerta que vem para a sua consciência, que é o seguinte, olha, bexiga está cheia, o momento de dar um jeitinho aqui socialmente e falar, pessoal, preciso do banheiro. Certo. E geralmente você faz essa programação sem muita dificuldade, né? Depois que uma criança é desfraldada com 2 anos e meio, 3 anos e meio, ela começa a dominar isso numa boa. Ela perde isso. Então é como se não estivesse manejando isso e de repente quando vem a vontade, assim, ou é agora... Ou já era. Ou já era. E aí você imagina que situação complicada do ponto de vista social e para a pessoa e para a autoestima. Aí vem essa sensação, só que junto com isso ela tem a rigidez, ela tem a questão da mímica facial que não consegue expressar que ela está realmente precisando sair e tem essa questão da marcha comprometida. E a dificuldade você não consegue chegar no banheiro, falar. vamos trocar? Sim, você não consegue chegar no banheiro. Então, assim, a urgência miccional é isso, ela aparece à vontade e, assim, precisa ser agora, senão vai virar incontinência urinária. E aí, olha só como é curioso, isso mistura com o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. Também. Por isso tem muita gente que recebe, eu recebo no consultório isso, viu? O paciente recebeu o diagnóstico de Parkinson, começou a tomar levodopa para tratar, não melhorou, e quando você vai ver, não melhorou porque não era Parkinson, era hidrocefalia de pressão normal, aí você põe a válvula, a pessoa melhora. Resolve. Por isso que a gente precisa ficar muito atento com o diagnóstico diferencial. Aí tem mais um sintoma que é suor excessivo. Suor excessivo. A pessoa começa a suar muito durante o dia? Dentro do nosso cérebro existe uma região chamada hipotálamo que basicamente controla o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E isso faz com que a gente tenha o controle da nossa pressão arterial, do batimento do coração, da frequência respiratória e também da sudorese, que em última análise tem relação com a manutenção da temperatura do corpo. Então, quando uma pessoa começa a transpirar demais, é o corpo tentando, na verdade, eliminar calor. Equilibrar ali a temperatura, manter aquela temperatura agradável. Por que tem isso? Será que é porque está usando o músculo de uma forma diferente? Porque só de você usar o músculo, isso faz aumentar a temperatura do corpo. E o cérebro entende de uma forma diferente e manda, então, vamos tentar eliminar esse calor de alguma forma?
Isso pode ser uma explicação para isso e estar presente em alguns pacientes. Salivação excessiva. A mesma coisa. Também. A mesma coisa. Se você tem um desbalanço relacionado com o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Você imagina, quando que a saliva aumenta momentos antes de você comer, por exemplo. Né? Já preparando todo o seu aparelho digestivo pelo que está vindo pela frente. Né? Não tem aquilo, deu água na boca, né? E de repente isso acaba acontecendo. O que é um problema nessa situação? Vamos lá? Eu falei, disfagia, dificuldade para deglutição. Se a gente tem um pouquinho de saliva a mais, o que você faz? Naturalmente, você nem percebe, é involuntário isso. Você engole, então você resolve a situação. Só que se a pessoa tem dificuldade para engolir, aquela saliva a mais, ela pode provocar um engasgo, ela pode provocar uma aspiração e aí abre porta de entrada até para ter uma pneumonia. Olha só. E dor? Dor aonde? Dor. A dor pode ser no corpo de uma forma geral. Você imagina que o próprio sistema muscular trabalha de uma forma diferente. Então, essa fluidez que faz com que a gente possa mudar de postura, ela desaparece. Você fica com posturas mantidas por mais tempo, até mesmo o tremor a longo prazo. Tudo isso pode sensibilizar o nosso sistema de percepção das sensações e te dar um aparecimento da dor de uma forma mais clara e evidente. Você imagina o seguinte, grande parte das pessoas tem, em algum momento da vida, um problema de coluna. Né? E a pessoa fala, literalmente, ficou travada. Agora, travei a coluna. Aí o que a pessoa faz? Ou vai fazer uma fisioterapia, ou vai para um massagista para, de alguma forma, liberar aquilo. Mas o que acontece? O sistema da pessoa está constantemente mantendo aquele core muscular mantido. Então, você prolonga e a percepção da dor fica evidente. Perfeito. Olha, muito assunto para a gente falar aqui. Vamos entender daqui a pouquinho sobre os tratamentos. Doutor, segura aqui. Perfeito. Porque agora eu vou dar um recadinho para você. Não tem cura, né? Infelizmente, ainda não podemos falar em cura, tem. mas o lado bom de dizer é que tem tratamento. Tem tratamento. Então, e tratamentos que dão bons resultados. Que dão bons resultados. Quanto mais precoce você diagnostica uma pessoa, melhor. Porque você tem mais tempo de tratar essa pessoa de forma adequada e conseguir utilizar todos os medicamentos e possibilidades terapêuticas que a gente vai falar aqui pela frente. Quais são os tratamentos? Conta pra mim, então. Bom, vamos lá. Vamos entender que o tratamento ele é multidisciplinar. Tá. Isso precisa ficar claro. Lógico que quando você pensa em Parkinson, da mesma forma que você pensa em tremor, você vai pensar então, vou tomar dopamina, né? Tá faltando a dopamina, toma dopamina. Só tomar dopamina resolveu a vida. É mais ou menos por aí. No começo, quando o paciente responde bem ao Parkinson, ele tem uma boa resposta à dose e você tem tempo de lenta e progressivamente, conforme... Porque veja, por um lado, como eu falei, é uma doença progressiva. Sim. Então o problema ele se manifestou clinicamente e você tenta contrabalancear isso oferecendo. É natural de você imaginar que conforme o tempo passa eu vou precisar aumentar a dose. Conforme a doença vai avançando, vai aumentando a dose da dopamina. Exato, em termos de miligramagem, de concentração e até mesmo de dose diária que a pessoa precisa tomar. Ah, perfeito. Para ter o mesmo efeito. Chega um momento em que essa resposta ela já não acontece da mesma maneira. Ou seja, a doença começa a ganhar do tratamento. E aí é momento de você pensar em situações alternativas. Ou então, existem alterações que são efeitos colaterais da medicação. Movimentos anormais, ou então o período de... Porque assim, é dependente, né? A pessoa tomou o remédio, ela sente que depois de alguns minutos, ela... Já melhora. Parece que ganhou óleo na engrenagem, ficou melhor assim. Vai passando o efeito do remédio, que é uma questão de horas, ela entende que precisa tomar a próxima dose mesmo, porque senão vai estar sentindo aquilo. Então, conforme progride, você tem outros recursos que você pode atuar. Isso do ponto de vista remédio, medicamentoso. Neurologista, o médico que trata a pessoa com Parkinson. É isso que eu ia perguntar. Ficar claro. Essa é a especialidade. Né? É lógico que um geriatra precisa entender, um clínico geral, um neurocirurgião. Ou seja, nós temos que saber isso. Mas quem trata é o neurologista clínico. Aí tem a fisioterapia. Isso que eu ia falar, é multidisciplinar. A fisioterapia, ou seja, o movimento, ele não é nem opção, não é uma coisa secundária. Olha, vamos fazer fisioterapia também. Não, tem que fazer. O fisioterapeuta, ele vai treinar a parte muscular, vai treinar essa mudança de postura, de decúbito, treinar equilíbrio, treinar a marcha. Então, assim, existe toda uma formação específica da pessoa para entender o que aquele indivíduo precisa, até onde ele está indo e quais são os exercícios de frequência que deve executar. Porque uma coisa é a falta de graxa, outra coisa é o ferrugem, né? Exato, a ferrugem de uma vez. É isso que não pode ter. É isso que não pode Tanto acontecer. É que assim, a atividade física, quando a gente fala de fisioterapia, chegou um momento tal que precisa de um profissional para orientar. Mas antes disso,
todo mundo deveria fazer o quê? Exercício físico regular. Sim. Porque isso não é uma coisa a mais, faça. Não, tem que fazer. Chega um momento que é com o fisioterapeuta que isso vai acontecer. Aí tem o fonoaudiólogo, né? Isso. Também. Para quê? Para a voz, para a comunicação e para a questão da deglutição. Ah, que é aquilo que o senhor estava falando, Exatamente. a dificuldade de engolir a saliva, que pode gerar engasgo, Exatamente. né? Que pode até gerar uma pneumonia. Então, por causa disso, tem que fazer esse tratamento com fonoaudiologia para continuar essa musculatura manter funcionando. a deglutição funcionando de forma adequada. Aqui eu até incluiria junto com esse time, porque tem muito mais, mas um terapeuta ocupacional. Porque imagina o seguinte, fica difícil realizar alguns movimentos, a pessoa simplesmente deixa de fazer. Tô com dificuldade de usar garfo e faca, tô com dificuldade de escrever. Escovar os dentes. Escovar os dentes. E o terapeuta ocupacional é aquela pessoa que vai ajudar a pessoa a continuar tendo essa funcionalidade que quer, muitas vezes com alguma adaptação, que ou seja, assim como o fisioterapeuta, porque é fácil dizer, olha, essa pessoa tem dificuldade para andar, então tem que agora ter um suporte. Mas quem que é que vai escolher? Se vai ser um apoio, se vai ser um andador, entende? Tem um profissional que vai conseguir entender com a pessoa frente à sua demanda. Né? Aí a gente tem aqui, ó, exercícios físicos, o doutor já falou. Isso. Aconselhamento psicológico, é sempre bom ter um acompanhamento de psicólogo, sim, né? sim, Porque sim. mexe com muitas questões ali Glória, eu diria mais, da nossa independência. E isso, do ponto de vista familiar até. Também. Porque assim, é uma mudança estrutural que acontece, né? Então existe uma pessoa que tem o problema, a doença neurodegenerativa, mas todo mundo em volta acaba sofrendo e tendo que mudar a sua vida por conta disso. Para dar o quê? Para garantir autonomia, qualidade de vida, carinho, amor, respeito. Então assim, às vezes você precisa, muito mais do que um conselho, você precisa de um profissional que entende esses caminhos neurais mais rápidos de oferecer isso para a pessoa. Só para a gente encerrar aqui essa questão, existe um aparelhinho que parece um marca-passo que pode se colocar, um implante, é isso? Existe, que ajuda? isso é muito interessante. Isso é uma neurocirurgia. O que é? Um marca-passo, feito um marca-passo que coloca no coração, só que isso é colocado em núcleos específicos do cérebro, dependendo da manifestação clínica. Quem faz isso é um neurocirurgião funcional. E quando o remédio ele já não está tendo todo o seu efeito, ele traz muito efeito colateral, ele pode ter a sua indicação. Entendi. Então você não provoca uma lesão definitiva, mas você consegue modular o cérebro, oferecendo a melhora clínica que o paciente já teve no passado com remédio e não estava tendo mais. Doutor Fernando, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? @Dr. Fernando Neuro. É isso. Meu papo é tratar da cabeça, da sua cabeça, da nossa e de todo mundo. Obrigada, doutor. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço viu? e parabéns pelo maravilhoso programa. Muito obrigada, muito obrigada. E já que a gente está falando de saúde, vamos falar de algo que a gente ouve a vovó falar,